Fala galera, meu nome é Luiz e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre dois investimentos muito populares do Banco Inter por conta das suas acessibilidades, no caso o CDB do Banco Inter e o Fundo Conservador Plus do Banco Inter, ambos muito populares por terem investimento mínimo de apenas R$1. Então se você quer saber qual vale mais a pena para você investir, se é esse fundo do Banco Inter ou se é o CDB do Banco Inter, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, indo direto ao assunto e como de costume, eu já estou aqui no meu aplicativo do Banco Inter para mostrar para vocês essas duas aplicações, falar um pouquinho sobre elas, antes de comparar e falar qual é melhor para você investir dependendo do que você busca. E aqui no Banco Inter, como você já sabe, a gente tem, além de investimentos, que eu vou falar hoje para vocês, a gente também tem cartão de crédito, tem Pix, tem transferências, compras com cashback, e muitas outras funções de banco. Então você consegue investir e utilizar funções de banco por um único aplicativo. Então é por isso que eu utilizo o Banco Inter, mas como o foco do vídeo de hoje é investir, hoje eu vou mostrar para vocês essas duas aplicações, o CDB do Banco Inter e o Fundo Inter Conservador Plus. O primeiro passo para você identificar esses ativos e poder investir neles é acessar a plataforma de investimento do Banco Inter. E para isso, para acessar essa plataforma, a gente pode clicar aqui no atalho Investir. Clicando em investir, a gente vai acessar a Inter Invest, que nada mais é do que a plataforma de investimento do Banco Inter. Aqui, como eu sempre falo, a gente vai ter várias opções de investimentos diferentes. A gente vai ter ações, renda fixa, fundos de investimento, previdência privada, poupança, tesouro direto e muitas outras coisas, muitos investimentos que vão possibilitar que você invista de forma diversificada e até mesmo mais segura. Então, se você busca uma plataforma para investir que seja muito completa e com uma variedade muito boa, o Banco Inter pode ser uma opção. Mas voltando ao foco do vídeo, hoje eu vou falar sobre um fundo de investimento muito popular, o Fundo Inter Conservador Plus, que tem investimento mínimo de R$1, e o CDB de liquidez diária do Banco Inter, que também tem investimento mínimo de R$1. Só que aqui no caso, essas duas aplicações estão em abas diferentes. A primeira opção, que é um fundo de investimento, está na opção de fundos aqui na tela principal, e o CDB do Banco Inter, como é um ativo de renda fixa, está aqui na aba de renda fixa. Então, para falar sobre eles, eu vou ter que acessar essas duas abas diferentes para vocês. Então, primeiramente, para ficar mais fácil e em ordem, eu vou acessar aqui primeiro o CDB do Banco Inter. E para isso, basta eu clicar aqui no atalho Renda Fixa. Clicando no atalho Renda Fixa, as primeiras opções que já aparecem são a LCI do Banco Inter, que eu já fiz um vídeo, inclusive, falando, que eu vou deixar aqui no card para vocês. E abaixo dela está o CDB de liquidez diária do Banco Inter. Então, para ter mais informações e para falar sobre ele para vocês, eu vou clicar aqui no CDB de liquidez diária. As primeiras informações que a gente consegue verificar é que o CDB rende atualmente 100% do CDI, que para quem não sabe, hoje significa que esse ativo está rendendo 13,65% ao ano bruto, sem considerar imposto de renda e IOF, por exemplo. E essa é uma rentabilidade muito boa se a gente for analisar, porque esse é um fundo de liquidez imediata, ou seja, um resgate imediato. Você pediu, o dinheiro cai na sua conta na hora para você utilizar. Então você não tem problema em não conseguir resgatar imediatamente, você não tem problema em caso precisar do dinheiro não conseguir resgatar, porque essa aplicação você consegue resgatar a qualquer momento, o que é muito bom para uma reserva de emergência, por exemplo. Além disso, essa aplicação não tem taxa adicional nenhuma, não tem taxa de administração, taxa de performance, nem nada nesse sentido. Mas você tem uma coisa muito boa, que no caso é a garantia do FGC. E o que significa isso? Significa que você tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Caso aconteça alguma coisa com o Banco Inter, caso ele não consiga pagar os seus rendimentos, você tem a garantia do FGC, a garantia desse fundo garantidor de crédito, de que você vai receber o valor que você investiu, mais os rendimentos dessa aplicação. Então, por conta desse FGC, o CDB do Banco Inter é muito seguro. Como eu falei anteriormente já também, o investimento mínimo para essa aplicação aqui do CDB é de R$1. Então é uma aplicação muito acessível. Para você que tem pouco dinheiro para investir, pode fazer muito sentido utilizar essas aplicações que têm investimento mínimo baixo. E só para fim de comparação, essa aplicação aqui rendeu nos últimos 12 meses 11,94%. E você pode estar se perguntando, Luiz, por que rendeu 11,94% se você falou que rendia 13,65% ao ano atualmente? Bom, porque o CDI varia ao longo do tempo, como eu já falei em outros vídeos. O CDI, ele segue a taxa Selic e a taxa Selic está sempre variando de acordo com o que o Banco Central define.
Então, como a taxa Selic varia, o CDI também varia e por conta dessa variação, ele nem sempre vai render o que está rendendo atualmente, 13,65%. Ele vai variar ao longo do tempo. Então, nos últimos 12 meses, a rentabilidade foi de 11,94% ao ano, o que mesmo assim é uma rentabilidade muito boa. Bom, partindo agora para falar do fundo de investimento do Banco Inter Conservador Plus. Para acessar essa aplicação, resumidamente, a gente pode clicar aqui em fundos. Clicando aqui em fundos, a gente vai ter os principais fundos do Banco Inter. Aqui no caso, a gente tem esse Inter Conservador Curto Prazo, mas não é essa aplicação que eu estou falando. Você pode muitas vezes confundir pelo nome, Inter Conservador. Mas para acessar o fundo que eu vou falar hoje, que tem investimento mínimo de R$1, você pode descer aqui um pouquinho e aqui, logo abaixo, você vai encontrar o Inter Conservador Plus. Esse é o fundo que eu vou falar no vídeo de hoje. Isso porque, para fins de comparação, ele também tem investimento mínimo, aplicação mínima de R$1. Ou seja, também é um investimento muito acessível, assim como o CDB do Banco Inter. Mas para ter mais informações, vamos clicar aqui nesse Inter Conservador Plus. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que fundos de investimento não têm garantia do FGC. O CDB do Banco Inter, por ser um título emitido por banco, possui essa garantia. Já o fundo de investimento, como ele não é um título, ele é basicamente uma empresa que aplica os seus dinheiros em outros títulos, ele não tem essa garantia por não ser um título emitido por banco. Então, esse fundo aqui já não tem a garantia que você teria do FGC caso você investisse no CDB do Banco Inter. Mas em compensação, como a gente pode ver aqui na tela inicial, nos últimos 12 meses ele rendeu 13,04%. Isso porque esse fundo aqui, ele tende a render acima do CDI. Então ele tende normalmente a render acima do CDB do Banco Inter propriamente dito. Como eu falei para fim de comparação, o CDB do Banco Inter rendeu nos últimos 12 meses 11,94% e esse aqui rendeu 13,04%. Então esse fundo aqui sim tende a render mais que o Banco Inter, porque ele tem uma gestão ativa de títulos de investimento. Como a gente pode ver, o resgate é em D+1, não é imediato igual o CDB do Banco Inter, mas mesmo assim é muito bom. Esse D+1 significa que se você pedir para sacar hoje, o dinheiro vai estar disponível no máximo até amanhã para você poder utilizar. Então é uma liquidez muito boa, mesmo que não seja imediata. E assim como no CDB do Banco Inter, esse fundo aqui tem aplicação inicial mínima de R$1. Ou seja, também é uma aplicação acessível e que rende bem se você for comparar, por exemplo, com o CDI ou com o próprio CDB do Banco Inter. Porém, entretanto, todavia, se você descer aqui um pouquinho, você vai ver que essa aplicação tem taxa de administração e taxa de performance. Ou seja, você paga uma taxa a mais pelo fundo administrar o seu dinheiro e também paga uma taxa pelo desempenho do fundo. Então, se esse fundo exceder o CDI, você vai pagar 20% sobre o que exceder esse CDI que esse fundo tende a seguir e que rende normalmente acima do CDI. Mas é importante destacar que essa rentabilidade aqui em cima de 13,04% já é líquida de todos os custos do fundo. Então, aquela taxa de administração que está lá embaixo, a taxa de performance, já está descontada dessa taxa aqui de 13,04%. Então, mesmo com a taxa, tem uma rentabilidade muito boa sim. E além disso, descendo aqui mais um pouquinho, a gente consegue verificar que o grau de risco é baixo, ou seja, é um investimento seguro, e você ainda tem cashback nas taxas que você paga para o Banco Inter. Então, o que o Banco Inter receberia de rebate com base na sua aplicação, ele te devolve 50% em forma de cashback, o que também é muito bom. É um custo a menos para você. Bom, então vamos lá. Eu já falei dessas duas aplicações, mas qual faz mais sentido para você investir? Qual é melhor atualmente? Bom, como eu sempre falo, depende do que você busca. Se você busca um investimento de alta liquidez, de liquidez imediata, que você possa resgatar a qualquer momento, não importa se é segunda-feira, se é de madrugada, se é final de semana, o CDB do Banco Inter vai valer muito mais a pena. Então, por uma reserva de emergência, o CDB é muito melhor por conta da liquidez e por ter uma rentabilidade que é muito boa com essa liquidez. Já o caso do fundo Inter Conservador, ele tem uma liquidez em D+1. Ou seja, você não tem uma liquidez imediata que você pode resgatar quando você quiser. Por exemplo, se você pedir o resgate numa sexta-feira à noite, você não vai conseguir ter o dinheiro no dia seguinte, porque o próximo dia não é um dia útil. Então você vai ter que esperar até segunda-feira para utilizar esse dinheiro.
Então, se você precisa do dinheiro imediatamente, se você pode precisar do dinheiro imediatamente, o CDB é muito melhor. Só que o fundo, ele tende a render mais, porque ele tem uma gestão ativa, ele investe ativamente em vários títulos, e por isso ele tende a render sempre acima do CDI. Então, no longo prazo, você vai ganhar mais dinheiro com o Fundo Interconservador Plus do que com o CDB. Então, se você busca rentabilidade, o Fundo Interconservador pode valer mais a pena. Agora, se você busca liquidez, poder sacar quando você quiser, o CDB do Banco Inter vale muito mais a pena e ele também é muito mais seguro por conta da garantia do FGC.